o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a questão dos honorários advocatícios. Essa é uma matéria muito polêmica, tema da nossa lição prática jurídica do dia, a lição número 2 de todas as que faremos durante esse ano de 2023. Bom, como você sabe, numa ação de execução, é muito comum que o exequente peça o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele instaure esse incidente, né? O incidente é uma modalidade de intervenção de terceiro no processo de execução, já que a execução, originariamente, ela é dirigida contra a pessoa jurídica e a intenção aqui do credor exequente é trazer o terceiro, o sócio da pessoa jurídica, para que o patrimônio pessoal dele responda pela dívida da sociedade, geralmente quando a própria pessoa jurídica não dispõe, de patrimônio próprio para a garantia da dívida. Estamos falando, portanto, de desconsideração da personalidade jurídica tradicional. Essa modalidade de intervenção de terceiro, ela está prevista a partir do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Muito bem. O que é importante deixar bem consignado em relação à desconsideração da personalidade jurídica é que o exequente faz esse pedido no curso da ação de execução para trazer o terceiro sócio para dentro da execução e ele responder com seu patrimônio pessoal pela dívida da sociedade. Algumas observações aqui devem sempre ser realizadas, por quem está patrocinando o interesse aqui, tanto da pessoa jurídica executada, quanto também o interesse do sócio, que agora terá contra si uma pretensão do exequente de buscar o seu patrimônio para a garantia da dívida. A primeira observação que eu queria trazer é que o simples fato da pessoa jurídica não possuir patrimônio próprio para a garantia da dívida exequenda, isso por si só não autoriza o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, Não autoriza o acolhimento do pedido. Como também a mera dissolução irregular da pessoa jurídica executada não autoriza que esse sócio responda pela dívida. Ou a execução que é originariamente ajuizada contra a pessoa jurídica, ela está tramitando há muitos anos e não encontra patrimônio da pessoa jurídica para responder pela dívida, só esse fato também não justifica a desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Porque para a desconsideração da personalidade jurídica há necessidade de cumprir os requisitos previstos na lei, os requisitos que autorizam a desconsideração, já que a regra geral é a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação à pessoa dos sócios. Esses requisitos normalmente são aqueles que estão no artigo 50 do Código Civil, quando tratamos aqui de uma relação jurídica regida pelo Código Civil, portanto paritária, e os requisitos que estão lá no artigo 50 justificam-se a partir do abuso do direito de personalidade. E esse abuso do direito de personalidade, ele é caracterizado ou pelo desvio de função, desvio de finalidade da pessoa jurídica, ou pela confusão patrimonial. Agora, se o incidente é instaurado, fundamentado numa relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, teoria menor, aí sim, o mero fato, o simples fato da pessoa jurídica não dispor de patrimônio, já autoriza que haja desconsideração. Mas, na maioria dos casos, estamos numa relação jurídica regida pelo Código Civil e há necessidade de observar esses requisitos. Interessante também consignar aqui que o ônus da prova quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, o ônus da prova é do exequente. É ele que tem que comprovar, diante da instauração do incidente, o caso do abuso do direito de personalidade, ou pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Uma outra observação importante, esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele tem que ser instaurado e tem que ser garantido em favor do executado o direito de defesa. Tanto da própria pessoa jurídica executada, ela tem o direito de defesa quanto ao pedido de desconsideração, quanto, claro, o próprio sócio que será citado para apresentar a sua defesa. O artigo 135 do Código de Processo Civil diz exatamente isso, O sócio será citado para apresentar defesa no prazo de 15 dias. Portanto,
tanto a pessoa jurídica executada originariamente, quanto a pessoa do sócio, a pessoa física do sócio, ambos têm direito de defesa nesse incidente. Esse é um meio de defesa específico na execução. A defesa da pessoa jurídica ou do próprio sócio quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Não é possível decretar a desconsideração da personalidade jurídica sem que seja garantido esse direito de defesa prévio, tanto da própria pessoa jurídica executada, quanto do sócio que agora pode responder pelo seu próprio patrimônio, pela dívida da sociedade. Não é possível também, de nenhuma forma, que o juiz autorize, por exemplo, um bloqueio de valores no Cisbajude para buscar patrimônio, ativo financeiro do sócio, sem que antes seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica com prévio contraditório garantido em favor desse sócio. A defesa do sócio ou da pessoa jurídica, ela será fundamentada na ausência dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, a defesa normalmente é baseada na fundamentação de que não existe abuso do direito de personalidade, ou seja, não existe o desvio de finalidade e não existe também confusão patrimonial. Lembrando mais uma vez que esse ônus da prova é do exequente. Bom, esse incidente instaurado, aliás, é até possível produzir provas nesse incidente. A produção probatória é ampla no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e ao final desse procedimento, é um procedimento simples, depois da defesa do sócio e da pessoa jurídica, o juiz vai decidir se acolhe ou não o pedido do credor para desconsiderar a pessoa jurídica e buscar o patrimônio do sócio. Sobre essa decisão do juiz, cabe agravo de instrumento, independentemente do resultado dela. Se acolhe o incidente, vai desconsiderar a pessoa jurídica e agora o terceiro sócio ingressa na execução, responde pelo seu próprio patrimônio, pela dívida da sociedade. Se o juiz indefere o pedido de desconsideração, aí o próprio exequente, que teve o seu pedido formulado e indeferido, terá direito ao agravo de instrumento. Muito bem, a questão que surge aqui é, quando o juiz decide esse incidente, o pronunciamento do juiz é por decisão judicial, porque não vai extinguir a execução vai prosseguir, portanto o pronunciamento do juiz é uma decisão e o recurso é o agravo. A questão que surge é, quando o juiz decide o incidente, cabe honorários advocatícios? O STJ tem um entendimento consolidado no sentido de que não, o incidente não gera direito a honorários sucumbenciais do incidente. Mas cá entre nós, a justificativa do STJ para isso é no sentido de que o incidente não tem previsão legal de ter honorários advocatícios em favor do vencedor do incidente. E que, portanto, como o próprio advogado do exequente já tem os honorários fixados no início da execução, ele não teria direito de um novo honorários quando o incidente é acolhido. Portanto, a consolidação no STJ é no sentido de que não há honorários sucumbenciais. Agora a questão que surge é, mas e se o incidente não for acolhido? Ou seja, não é caso de desconsideração da personalidade jurídica. Ainda assim o STJ tem um posicionamento no sentido de que o advogado da pessoa jurídica executada não terá direito a honorários quando ele é o vencedor do incidente. Mas, e se o advogado do sócio for diferente do advogado da pessoa jurídica executada originariamente? Será que esse advogado, que foi constituído pelo sócio para fazer a defesa no incidente, e a defesa dele é acolhida, portanto o juiz não acolhe o pedido do autor, do exequente, melhor dizendo, para desconsiderar a personalidade jurídica? Ou seja, com a defesa do sócio feita pelo advogado, ele garante que o seu cliente sócio não ingresse na execução e o patrimônio dele não responda pela dívida da sociedade. Esse advogado, ele não teria direito a honorários, sucumbenciais por ter evitado que o seu cliente sócio da pessoa jurídica executada respondesse pelo seu próprio patrimônio pela dívida da sociedade? Apesar do STJ ter um posicionamento no sentido de que não, me parece aqui que há um equívoco. Inclusive, eu tenho pregado aqui nas redes sociais que nós temos que insistir que, nesse caso concreto, o advogado do executado tem direito, sim, a receber os honorários, já que ele evitou
que o seu cliente sócio da pessoa jurídica respondesse com o seu patrimônio pela dívida da sociedade. É um tema ainda que está em aberto, nós precisamos avançar em relação a isso, mas a minha dica prática jurídica de hoje é nesse sentido. Se você, numa situação concreta, advoga em favor da pessoa jurídica executada ou advoga em favor do sócio que foi citado para responder pela dívida da sociedade, você deve pleitear na sua manifestação defensiva em favor desse sócio, que você tenha direito a honorários sucumbenciais caso o incidente não seja acolhido e, portanto, a sua defesa prevaleça no caso concreto, por não ser um caso onde estão presentes os requisitos, né, da desconsideração da personalidade jurídica. Vamos desenvolver mais esse tema, mas fica aqui esse questionamento, tá? E parece que a posição do STJI é bem injusta em relação ao advogado do sócio. Até porque esse advogado ele não vai permanecer na execução, né? O sócio não vai ingressar como um terceiro diante do não acolhimento do pedido. Logo, terá sim direito a honorários. Vamos lutar por isso. É por aí que a gente deve atuar na defesa desse sócio que por pedido do exequente, teria que responder pela dívida da sociedade. Maravilha? Isso aí, essa é a nossa dica prática de hoje. Vamos com a próxima amanhã. Uma ótima noite a todos, até lá.